Vai. Então, ó, vamos começar aqui a definir o que a gente chama de forças principais. Pessoal, para definir as forças principais, a gente vai definir 5 forças. Só que na aula de agora, o nosso foco vai ser 2 forças específicas, tá? A primeira força que a gente vai definir é chamada de força peso, que a gente popularmente chama de peso somente. A força peso, galera, a gente vai representar ela pela letra F. Desculpa, a letra P. P de peso, beleza? O que eu quero que vocês entendam aqui? A força peso, ela é uma força, ó, é uma força de ação à distância. O que isso significa? Que ela não precisa estar o objeto não precisa encostar para sentir a ação dessa força. Então a força peso é uma força de ação à distância. Para calcular a força peso, a gente usa essa expressão aqui, ó. O peso, ele vai ser a massa do objeto vezes quem é G? A gravidade. Beleza? Então, ó, a força-peso é massa vezes gravidade. Lembrando o seguinte, a força-peso, né? O peso aqui, ó, ele é uma força. Se ele é uma força, qual que é a unidade de medida? Newtons, correto? Então, ó, força-peso é medida em newtons, a massa tem que estar em quilogramas e a gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Só que a força-peso, galera, ela tem uma característica muito importante. O que a força-peso faz? A força-peso, ela é a força gravitacional que a Terra está exercendo no corpo. Então, ela sempre está direcionada para o centro da Terra. Repara aqui, ó, esse ponto e esse aqui, ó. Todos estão direcionados para o centro da Terra. Todo mundo concorda? Olha só, a força-peso aqui, ó, agindo, tá apontando para o centro da Terra. A força agindo aqui, ó, está apontando para o centro da Terra. A força agindo aqui também está apontando para o centro da Terra. Então, quer dizer, o objetivo da força-peso é atrair o objeto para o centro da Terra. Porém, quando a gente analisa os objetos na superfície do planeta, a gente vai fazer a seguinte definição. A gente vai falar o seguinte, ó. O peso é sempre vertical para baixo na superfície. Beleza? Então a gente sempre vai representar ele verticalmente para baixo. Então, ó, repara só, eu tenho aqui um objeto de uma certa massa m que está sofrendo a ação de uma força-peso. Repara como é que essa força-peso está orientada. O vetorzinho que representa ela está sendo o quê? Direcionado para baixo. Ação e reação. A Terra exerce uma força no objeto, que é essa aqui. O objeto exerce uma força na Terra, que é essa aqui. Ação e reação. Então, toda vez que o objeto faz uma força, a Terra faz outra. Beleza? Por que a Terra não está indo em direção ao objeto? O objeto está indo em direção à Terra. Mas se anula iguala, por que o objeto cai e a Terra não vai em direção a ele? Porque, ó, se eu pegar a minha bolsinha aqui, por exemplo, se eu soltar, ela não vai cair? É a força-peso que a Terra exerce. A Terra consegue puxar o objeto para baixo. Por que quando eu estou segurando esse objeto, a Terra não está vindo em direção a ele? Não, a gravidade é o que faz esse movimento. Por quê? Não. Por que quando um objeto está sendo atraído para a Terra, a gente sabe que tem ação e reação? A Terra atrai esse objeto também. Não, a força é a mesma. Ação e reação é o mesmo valor. Uma coisa muito simples. Qual a principal diferença entre eu e a Terra? Peso não. A massa. A massa do objeto é uma coisa, peso é outra. Peso é uma força, que é gerado pelo produto entre a massa e a gravidade. Beleza?
Aquele objeto tem uma massa muito pequena perante a massa da Terra. Então, o que vai acontecer? A Terra vai atrair ele vai atrair a Terra. Só que o movimento só vai acontecer dele porque a inércia dele é menor. Lembra que inércia é representada pela massa? Quanto maior massa, maior inércia? Sim ou não? Todo mundo lembra disso? O que quer dizer inércia? Resistência a mudar o movimento. Por que que a Lua fica orbitando a Terra e não a Terra orbitando a Lua? Porque a massa da Lua é muito menor em comparação à massa da Terra. Mas olha que interessante, a Terra não orbita o Sol, porque a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Show de bola? A força que a Terra exerce na Lua é o mesmo valor que a força que a Lua exerce na Terra. Só que a Lua é mais leve, ela que se move. O Sol exerce uma força na Terra, a Terra exerce uma força no Sol. Tem o mesmo valor. Só que por que que a Terra move em torno do Sol? Porque a massa do Sol é maior do que a Terra. Show de bola? A massa é a principal diferença que acontece. Show? As duas tivessem a mesma massa, ia se atrair. Show? Na verdade, tudo está se atraindo. Só que a questão é quem se movimenta em direção a quem, tá? Exato. Aham. Exato. Ali no caso, quem tem mais massa. Isso. O que importa é a massa, não é o tamanho. Porque a gente está falando de força gravitacional. A força gravitacional depende exclusivamente da massa e da distância. A regra é isso mesmo. Se for na Terra, né? Isso aí. Dúvidas a mais? Não? Muito bem. Como não tem dúvida, eu vou pausar aqui para continuando. Então, olha só, a ideia aqui é o seguinte: definimos isso. Feito essa definição, vamos agora. É... Peraí, passou direto, desculpa. Aqui. Vamos fazer a definição de outra força, que eu vou precisar para poder resolver aquele exercício ali, ó. A segunda força que eu vou definir com vocês aqui, eu chamo ela de força de tração, tá? Então, ó, a segunda força é a força de tração. Força de tração. Gente, a força de tração, também vocês vão ver exercício também chamado de força de tensão, tá? Representa a mesma coisa. E a gente representa pelo T maiúsculo com a setinha em cima, lembrando que uma força é um vetor. Beleza? O que que é a ideia da força de tração aqui? Ó, a força de tração tem a função de transferir ou, né, transmitir a força de um corpo para outro através de cordas, fios, cabos e assim por diante, beleza? Então a ideia aqui, por exemplo, ó, repara o seguinte: esse indivíduo aqui está tentando puxar esse guarda-roupa aqui. Para isso, ele está usando esta corda de conexão, concorda? Só que, detalhe, ele tracionou, ele esticou essa corda? Não, ele não exerceu força nenhuma. Então, quer dizer, não tem tração sendo feita aqui. Porém, na segunda etapa, o que que ele faz? Ele exerce uma força. Essa força vai causar o quê? Uma tração na corda. Então, eu consigo, através da corda, transferir a força para o guarda-roupa. Então, a tração é essa ideia. Então, o que você tem que ter em mente? Sempre que você tiver no exercício
uma corda, um fio ou um cabo vai gerar força de tração. Pode falar, Marcelo. A gente vai chegar lá. Você aguarda essa situação que a gente vai falar de polias no capítulo 7, beleza? Olha só, outra coisa importante. Repara o seguinte: eu tenho um objeto aqui, vou chamar de objeto 1, e eu tenho um objeto aqui que eu vou chamar de objeto 2. Eles estão conectados por um fio aqui, ó. O que esse fio tem como função? Ele vai transferir a força do 2 para o 1. Só que era assim, se o 2 exerce força no 1, o que o 1 faz? Exerce força no 2. Então aqui a gente tem um para-ação e reação, terceira lei de Newton. Então quer dizer, essa tração aqui, ó, é a tração exercida pelo 2. E essa tração aqui é a tração exercida pelo 1. Então quer dizer o quê? O objeto 2 exerce força no 1, e aí, em resposta a isso, o 1 exerce força no 2. Então, significa o quê? Que essas duas trações têm o mesmo valor. Aqui é um para-ação e reação. Então, coloquem na mente de vocês, sempre que a gente tiver um fio conectando dois objetos, vai surgir um para-ação e reação. Beleza, tem? Tranquilo? Sim ou não? Sim? Muito bem. Vou dar um tempinho aí para vocês, 5 minutinhos, para eu poder fazer o exercício depois com vocês, tá? Então, vou pausar aqui. Continuando aqui, ó. Agora vamos colocar em prática essa ideia de tração, beleza? Olha esse exercício aqui, ó. O sistema a seguir é puxado por uma força de 50 newtons. Então, ó, eu estou aplicando uma força que vale 50 newtons aqui no exercício. Sabendo que os blocos A e B têm massas iguais a... Então, ó, a massa do A vale 20, a massa do B vale 30. Por que eu sei que a massa do B vale 30? Porque ele está dizendo que as massas são respectivamente. A ordem é o quê? A e depois B. Tranquilo? Determine a força de tensão. Lembrando, tensão é a mesma coisa que tração. Beleza? Que une os blocos, despreza os efeitos de atrito. Então não tem atrito aqui acontecendo. Então o que eu preciso fazer? O que a gente faz nesse tipo de exercício, gente, é analisar as forças agindo. Então repara só, o objeto A, ele está sofrendo essa força de 50 newtons, ele está conectado por um fio ao objeto B. O A, ele vai tracionar, ou seja, ele vai puxar o B através do fio. Então aqui, ó, no B, vai surgir uma força de tração. Eu vou falar que é a tração que o A está exercendo no B. Porém, a gente sabe, por ação e reação, que no A vai surgir uma força, que vai ser a tração que o B exerce no A. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Como que a gente resolve um exercício desse tipo? A gente faz o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Eu vou analisar cada bloco separadamente. Então vamos aqui, ó. Vou analisar o bloco B. Ah, David, mas como que analisa o bloco B? Eu vou aplicar nele a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela fala o quê? A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas peraí, eu não estou analisando o bloco B, então quer dizer que a força resultante é em B. Se eu estou analisando B, a massa é de quem? Ué, se eu estou analisando B, a massa é do B. Então aqui, ó, massa de B. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Muito bem. Quais são as forças que agem no B, quando você olha aqui que estão relacionadas ao movimento que ele vai sofrer? Não é só a tração? Não é só essa aqui? Sim ou não? Então eu vou colocar aqui, ó. A tração que o A exerce em B vai ser igual. Quanto vale a massa de B? 30 vezes A. Repara que eu cheguei aqui, ó, numa expressão que tem duas variáveis, não é? Duas incógnitas. Eu consigo resolver agora? Não, então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de lado aqui e vou agora olhar para o objeto A.
Então agora, ó, bloco A. Vai ser rapidinho, ó. O que eu faço? A mesma ideia. Força resultante em A é igual a massa de A vezes a aceleração, concorda? Então, ó, a força resultante em A, agora em A é diferente, ó. Eu tenho essa força F e eu também tenho essa tração. Todo mundo concorda? A força F não está para a direita e a força de tração não está para a esquerda. Então, a força resultante é soma ou subtração? Subtração. Então, vai ficar o quê? F menos a tração que B faz em A. Isso vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Aí uma pergunta para vocês. Alguém sabe por que eu coloquei o F primeiro e depois a tração? Todo mundo concorda que esses dois objetos vão mover para a direita? A ideia não é essa, puxar eles? Então quer dizer que a força F é maior do que a tração. Senão eles não iam para a direita. Então quer dizer que aqui vai ficar o quê? 50 menos a tração que B faz em A é igual a massa de A, que é 20, vezes a aceleração. Tudo bem até aí? Então, repara só, eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas, e eu tenho aqui outra equação com duas incógnitas, não é? Então, quer dizer, eu posso fazer um sistema. Já aprendeu o sistema na matemática, não já? Então, ó, resolvendo aqui. Mas você fala assim, nossa, David, viu como é que a matemática acaba que a gente vai ter que usar? Então vai ficar assim, ó. Primeiro, 50 menos a tração que B faz em A é igual a 20 vezes A. Aí depois o outro vai ser assim, ó. A tração que A faz em B é igual a 30 vezes A. Eu tenho um sistema aqui, não tem? Ó, uma coisa que a gente sabe, a atração que A faz em B não é igual à atração que B faz em A? Como é que eu posso resolver? Eu posso somar essas duas expressões, não posso? Então, ó, tração que B faz em A somado com a tração que A faz em B, eu não posso cortar? Tem o mesmo valor. Então vai ficar o quê? 50 é igual a 50 vezes A. O valor da aceleração vale quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Aí você fala assim, Deide, acabou o exercício? Não. O que ele quer que eu responda? O valor da tração. Aonde eu posso encontrar o valor da tração? Na primeira expressão, ó. A tração que A faz em B vai ser o quê? 30 vezes 1. O valor da tração, então, é de 30 newtons. Então, beleza, ó. O que eu preciso fazer nesses tipos de exercício? Analisar com calma. Tranquilo? Então, parei aqui essa aula de hoje.